E a sua identidade, até se achegar para Cristo, era uma identidade terrena do mundo. A sua identidade se voltava para as coisas do mundo. Por quê? Mesmo que você tenha pais cristãos, só que eles não te deram exemplo na casa de vocês, o que vai acontecer? A identidade de vocês vai ser o quê? Corrompida ainda. Então, talvez uns de vocês aqui já chegaram para Cristo, alguns não, todos nós já chegamos para Cristo com a identidade corrompida. O que é uma identidade corrompida? É contra os valores bíblicos. Um exemplo disso é achar um exemplo em que o pecado é normal, achar que a bebida é normal. Vou dar exemplos assim bem óbvios, assim, só que também está nos mínimos detalhes também. Nossa identidade é o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, são os nossos princípios. Quando a gente se achega para Cristo, a identidade na nossa vida, ela tem que ser transformada, ela tem que ser renovada por Deus. Só que a gente sabe disso. A gente sabe disso. Porque se a gente chegar para Cristo, nossa identidade não for transformada de verdade, os seus filhos, eles terão uma identidade corrompida também. É simples, porque identidade corrompida gera identidade corrompida. Pai ferido gera filho ferido, e o filho assim por diante. É normal isso. Infelizmente é normal que muitas pessoas dentro da igreja, elas se acheguem da forma que Jesus como estão, e param de pecar nos pecados visíveis, só que os pecados do coração, a identidade dela não é transformada ainda. Por que a identidade dela não é transformada ainda? Porque ela não quer ser sincera com Deus. Ela não quer abrir o coração para Deus. Em Hebreus 10, 22, vai dizer em que cheguei-nos a Deus com o coração sincero, sem culpa. Muitas vezes a gente se achega para Cristo, a gente não é sincero com Ele. A gente tem vergonha dos nossos pecados, de falar até para Deus os nossos pecados, aí você nunca vai ser transformado. Você pode ir para a igreja todos os dias, você pode ser pastor e ainda ter uma identidade corrompida. Por quê? Porque se você não for sincero com Deus, você nunca vai mudar. Você nunca vai ser sarado. Em 1 Coríntios 3, 21, Paulo vai dizer: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Então aqui Paulo está dizendo o que aos Coríntios? Está falando sobre o quê? Não se orgulhem. O orgulho aqui, se você pegar na tradução original, está com uma palavra diferente de todas as outras que vai aparecer ao longo da Bíblia. Por quê? Aqui a palavra em orgulho vai dizer uma palavra fisio. E em questão essa palavra só aparece Paulo em Coríntios e Paulo em Colossenses 2. Em resto, tudo que vai falar de orgulho será outra palavra, será ubris. E aqui o que significa fisio? Significa dilatado, significa inflado. E aqui Paulo está dizendo o quê? Paulo está tratando o quê? O ego dos coríntios. Por quê? Porque Paulo ele já foi ensinar aqui, nessa carta que Paulo escrevendo, ele já tinha ido, fundado a igreja, ensinado o povo lá. Só que depois foram outros profetas e outros mestres para lá, como Apolo, como Cefas, foram para lá, pregaram a palavra, e ali o povo estava falando que eu mereço ter um cargo na igreja por causa que eu sou líder, porque eu fui instruído por Paulo, o excelente dos apóstolos. Eu devo ser de Cefas, porque ele é um mestre muito bom. Não, eu devo ser líder, por ter um cargo na igreja, por causa que eu fui instruído por tal pessoa. E aí eles não aproveitavam a amizade que eles tinham com Paulo e com os outros mestres para serem algo bom, para compartilhar da palavra. Não, pelo contrário, eles falavam isso para competir um com o outro. E aqui vai dizer, não se orgulhem. E aqui a gente vai ver 4 estados do ego humano, em que eu e você tem, independente se a gente está na igreja ou não, porque, ai Jesus. Quatro estados do ego humano que a gente tem. Qualquer pessoa tem, seja do mundo ou seja dentro da igreja. Agora é diferente, a gente vai querer, quando chegar na igreja, ter o ego transformado ou não. E o ego, quando vai dizer aqui a palavra inflado, o que é algo inflado? Não sei se vocês já viram ou pesquisaram coração ou algum órgão. Quando ele é inflado, o que acontece? Parece que ele tem muito ar dentro dele. Ele fica inflado, ele fica oco, ele fica sem solidez. E o ego de todo homem, antes de conhecer Jesus e sem se deixar ser curado por ele, é um ego o quê? Um ego vazio. Vazio o quê? Que não tem solidez. O que é um ego vazio? Aí, vou dar alguns exemplos. E de novo, pegue a essência, não só o exemplo, tá? Um ego vazio é o quê? Eu vou buscar
preencher o meu coração com as coisas do mundo. Por quê? Porque quem está no mundo vai falar o quê? Que o dinheiro vai preencher. Vai falar em que o sexo vai preencher. Vai falar em que a empresa bem-sucedida vai preencher. Vai falar em que os títulos de formado em tal área, um PhD, vai preencher. Então, por quê? Porque ele é vazio, ele vai sempre buscar outras e mais coisas para encher. Quando a gente já chega para Jesus, o lugar do nosso coração vazio ele tem que ser preenchido por Deus. Por quê? Por que hoje muitas pessoas, elas buscam, mesmo dentro da igreja, elas buscam dinheiro, elas buscam a empresa, elas buscam relacionamentos acima de Deus, colocam os filhos acima de Deus, porque o Senhor ainda não pôde preenchê-la por completo. É culpa de Deus? Não, é culpa minha e sua, que não deixamos Deus preencher a nossa vida por completo. Por quê? Porque o nosso ego é o quê? Vazio. Se a gente continuar com o nosso ego vazio, a gente vai o quê? Mesmo dentro da igreja, passar anos e anos dentro da igreja, a gente não vai ser o quê? Preenchido pela presença de Deus. E é simples de entender isso, só que às vezes a gente não quer ver que a gente é assim. Então, como o bispo disse, se autoanalise hoje. Se você tem um ego vazio, às vezes você não consegue... mas será que eu tenho? O que te dá alegria hoje? Você vem para a igreja, você canta louvores aqui, mas a sua alegria é mesmo estar aqui, dentro da igreja? Ou por onde quer que você passe, a sua alegria, a alegria de Cristo em você consegue ir para outras pessoas? Não estou falando que você vai parar, ficar 24 horas, como eu estou orando, ficar 24 horas no mundo da lua com Deus. Não, é impossível. Mas você tem que, mesmo no seu dia corrido, as preocupações do seu dia, você tem que ter consciência de que o Espírito Santo está ali. Às vezes a gente vê aqui, o Espírito Santo, ele abriu a porta de emprego, o Espírito Santo, ele fez com que, eu ia pegar um produto lá e eu ia ficar 1 hora lá esperando, só que aí eu fiquei 20 minutos esperando. Nossa, Deus agiu na minha vida. Deus agiu, mas isso é muito pouco e muito raso para o que Deus quer fazer. Às vezes, isso aí é muito pouco e muito raso para Ele. Por quê? Que isso é pouco para Ele. Porque Ele quer fazer muito mais. Ele não quer só operar para as circunstâncias te favorecerem. Ele quer operar em você para você mudar as circunstâncias lá. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Só que para isso a gente tem que permitir o Espírito Santo fazer. A gente tem que ir e ser sinceros com Ele. E aí pode ser que pode pensar assim, nossa, esse cara está me agredindo com as palavras. Você pode sair, e eu me alegro com isso, porque um verdadeiro ministro, seja quem for aqui que passe, na ministração, vai causar tristeza nas pessoas. Vai causar o quê? Um choque nas pessoas, até ficar com raiva. Vai causar quebrantamento, arrependimento. Um verdadeiro culto, um verdadeiro pastor, pregador, ministro, evangelista, levita, não vai querer. Você não vai sair do culto querendo ser rico e milionário. Você vai querer sair do culto querendo se converter de novo. É isso que nós temos que despertar nas pessoas. Não só em cima do altar. E por isso que o ego humano ele é vazio, porque ele vai querer o quê? Buscar ser preenchido por outras coisas. E isso é impossível de fazer. É impossível. E outra característica do ego, além dele ser vazio, ele é o quê? Dolorido. Eu não sei se vocês já fizeram um roxo na vida de vocês. Todo mundo já, né? E aí tu vai e tá roxo. Aí tu passa a mão e dói. Aí o que acontece? Seu pai, sua mãe vai lá o quê? Te dá remédio, dá uma pomada, o que for, para fazer com que você sare, que você cure. Mas ainda está dolorido, porque você não foi curado por completo ainda. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é o quê? A gente enxerga problemas em nós. As nossas emoções, sentimentos, nós enxergamos problemas em nós. Só que a gente não quer resolver. Por quê? A gente só fica passando a mão e alisando. Por quê? Porque a gente quer que o outro veja que a gente está sentindo dor. Porque a gente vê o quê? Por aí, em todos os lugares. Infelizmente, na igreja também está assim. As pessoas não querem ser curadas, elas querem que o ego seja massageado. Hoje, no século 20, a sociedade falava que o problema era o complexo de superioridade. O ego inflado, porque houveram muitos ditadores no século passado. E aí o problema era o quê? Que as pessoas se achavam melhores. Aí hoje vai dizer o quê? No século 21, moderno, vai dizer o quê?
É o complexo de inferioridade o problema das pessoas. O problema das pessoas é o quê? O ego desinflado. Vamos dizer no dia de hoje. Por isso, vou dar um exemplo. Por isso, em que o marido bate na mulher. Por quê? Porque ele não consegue o quê? Se ver como um homem de verdade. Porque o ego dele está o quê? Fragilizado. Ou por que pessoas vão se suicidar? Porque o ego delas está o quê? Desinflado. Mas só que, na verdade, independente se o seu ego está desinflado, para ele ficar desinflado, uma vez ele já foi inflado. Isso é lógico, isso é simples. Só que aí a gente vê assim, pessoas com complexo de inferioridade. Por quê? Porque elas estão querendo se comparar às pessoas. E não só se comparar, estão querendo ser melhor do que as pessoas. Porque, infelizmente, a gente se alegra em estar repreendido isso da nossa vida, mas só que, infelizmente, dentro da igreja acontece, a gente não pode fechar os olhos para isso. Do quê? Nossa, eu quero que o meu irmão fique bem, que ele prospere. Eu quero isso, só que ele não pode ser melhor do que eu. Ele não pode estar pregando mais do que eu, ele não pode estar louvando mais do que eu, as pessoas não podem estar falando dele mais do que eu, ele não pode ter mais dinheiro do que eu. Infelizmente acontece, a gente tem que despertar para isso. O quanto antes despertar para essas coisas. Por quê? Para a gente fechar os olhos e achar que não tem nada acontecendo, não vai acontecer nada. Hoje foi falar de visão aqui. A gente tem que estar atento, onde Satanás está trabalhando. A gente deve se conformar com isso. Muitas vezes a gente fica conformado em vir para a igreja, a gente vê os pecados que as pessoas estão cometendo dentro da igreja, a gente ora para o Brasil ser restaurado, para as nações serem restauradas, mas só vai ser restaurado, o Brasil só está porque a igreja decaiu. É simples. E para a igreja, a gente às vezes fica conformado em como a igreja está, a gente bota a culpa no presidente, bota a culpa no político, não interessa, a culpa é da igreja. Por que a culpa é da igreja? Porque a sociedade só vai ser transformada quando a igreja melhora. Porque você não via no Antigo Testamento o povo assim, Senhor, me perdoa pelos pecados dos cananeus, dos jebuseus, dos heteus. Não era isso. Senhor, me perdoa os pecados do Israel, o povo de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Quando Jesus vai para a cruz, quando Estevão, ele está sendo morto, Jesus foi morto o quê? Perdoa os pecados. Perdoa os pecados de quem? Dos romanos? Não. Perdoa os pecados de quem conhece a palavra, mesmo assim está me matando. Entendeu? E aí a gente quer fazer uma omissão na nossa culpa. A gente assim, eu não estou lá, por exemplo, no Nordeste. A igreja do Nordeste lá, o problema é delas. Não, o problema é nosso, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós não devemos ficar inconformados com o que está acontecendo com a igreja. E ficar inconformado não é assim, eu venho aqui no culto, eu oro. Eu venho aqui no culto, eu escuto a oração da pastora. Eu venho aqui no culto, eu venho aqui na frente para receber uma oração. Só que isso não vai mudar, se você não mudar lá fora. E você ser de fato, se inconformar com as coisas, é você chorar no seu coração, você se arrepender pelo pecado do povo. E isso é sério, porque não acontece muito, às vezes a gente não vê muito acontecendo isso hoje. A gente vê o quê? A culpa é do outro, a gente não ora. Ou quando a gente ora, nossas orações são rasas. Porque a gente pede o quê? A gente pede uma bênção, a gente pede bênção, a gente pede bênção. Sendo que Deus não quer dar bênção primeiro, Deus quer transformar a gente primeiro. E por que Deus, Ele quer te transformar primeiro? Às vezes a gente faz o quê? Eu tenho uma promessa. Eu só penso na minha promessa. Deus falou que vai fazer na minha vida. Vai, só que Ele vai fazer em você primeiro. Ele quer transformar você primeiro. Ele não vai... Aí você só pensa o quê? A promessa, Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus disse isso da minha vida. Vai acontecer. Não vai acontecer. Se você não deixasse ter o seu ego transformado. Porque Deus, você tem uma identidade corrompida. Deus não vai fazer as promessas se cumprir na sua vida para você fazer obreiros, pastores corruptos também, como você. Paulo vai dizer que ele era um pai espiritual. E nós temos que ser pais espirituais. Eu não estou falando de ter filhos físicos, eu estou falando de ser pais espirituais, filhos espirituais. O que é isso? É trazer uma alma para o reino e cuidar dela. O que falta hoje é o quê? Pais espirituais que cuidam de almas hoje. Por isso que sobrecarrega o povo. Por que tem pessoas sobrecarregadas? Porque tem pessoas que Deus encarregou de algo, só que elas pararam. Então o que vai acontecer? Vai sobrecarregar outras partes da igreja. Quando a gente para, a gente está sobrecarregando outra parte da igreja. Por exemplo, Deus, um exemplo, falou que você vai ser o quê? Um levita. Aí você, nossa, aleluia. Mas aí você não cumpre. Você não deixa a Espírito Santo te transformar. Você não vai atrás para melhorar o seu dom. Você não vai atrás para melhorar o seu interior com Deus, a sua intimidade com Ele. Aí você vai o quê? Vai sobrecarregar outra pessoa. Independente de qual for a igreja, independente de qual for o país, você vai sobrecarregar. É isso que acontece.
E a gente acaba sobrecarregando as pessoas. E aí, às vezes, as pessoas que estão sobrecarregadas, elas param. Só que a culpa é nossa também, porque elas pararam. Por quê? Porque a gente deu peso para elas carregarem. A gente deu a nossa responsabilidade para elas carregarem. Então, logicamente, se ela não estiver totalmente firmada em Deus, ela vai parar. E a gente tem que o quê? Que despertar. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo hoje. A gente tem que se conformar com isso. E o terceiro estágio do ego é que ele é o quê? Ele é atarefado. Atarefado o quê? Que quer que todo mundo veja ele, que quer que todo mundo fique olhando para ele, que ele seja o centro das atenções e do mundo inteiro. Isso é um ego atarefado. Por quê? Porque o ego humano, ele vai fazer o quê? Eu quero que essa pessoa me veja. Eu quero estar no centro. E aí fica o quê? 24 horas nisso. Quantas das vezes, por exemplo, a gente já ouviu as pessoas falarem assim, elas feriu os meus sentimentos, eles feriu os meus sentimentos, confiei nele, confiei nela, os meus sentimentos foram feridos. Seus sentimentos não foram feridos, eles estão os mesmos. O que é ferido é o ego do homem. É isso que é ferido. E o ego ferido na nossa vida, ele vai fazer com que ele seja, primeiro, dolorido. Que tudo vai doer. E vai fazer com que seja atarefado, porque vai querer sempre chamar a atenção das pessoas. E aí não vai aceitar que outra pessoa esteja chamando a atenção também. É isso. E como que o nosso ego ele se tornou assim? Por conta de Satanás. Do pecado. Por conta de Satanás? Só que por conta do homem que escolheu pecar. Porque a gente que escolhe pecar, né? Independente se são sentimentos ou se são atitudes. Mas aí o que acontece? O ego humano, ele está totalmente quebrado assim por conta do pecado. Quando nós já chegamos a Cristo, nosso dever é o quê? Nós temos nosso ego transformado. E aí o que acontece? Para o nosso ego ser transformado, Paulo, ele vai dizer o quê? Não se gloriem, não deixe o ego de vocês se gloriarem uns pelos outros, uns contra os outros, na verdade. E aí aqui vai dizer o quê? Nós não podemos querer chamar a atenção acima de todas as coisas. Nós não queremos sempre estar usando as atenções. Às vezes nós estaremos, só que às vezes nós não estaremos. Cristo, ele fez o quê? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou o quê? Do ego dele. Do ego de Jesus. Todo homem tem ego. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Jesus tinha ego também. Tinha uma identidade. Só que a identidade de Deus, ela era formada no quê? Em Deus. A nossa identidade tem que ser em Deus também. Para ser transformado. O ego de Jesus, o que aconteceu? Ele sempre subjugou o ego à presença do Espírito Santo. E se a gente ficar alimentando o nosso espírito, como Jesus, nosso ego vai ser como o de Cristo. O ego de Cristo é o quê? Jesus se auto-esqueceu. O que é isso? Muitas vezes a gente vê as pessoas aí querendo que todo mundo lembre delas. Não me chamou para o aniversário. Nossa, me feriu. Nossa, não me deu uma paz do Senhor, me feriu. Nossa, não me abraçou. Nossa, me doeu aqui no meu coração. Você quer sempre ser lembrado. Por quê? Porque o seu ego é o quê? Atarefado. E aí você fica assim triste por conta disso. Meu irmão, se auto-esquece que nem Jesus. Jesus não se importava se as pessoas iriam lembrar dele ou não. Ele queria que as pessoas lembrassem dele para ele pregar a palavra, para ele salvar vidas. É para isso que Jesus queria que as pessoas lembrassem dele. É simples isso. E o quarto estágio do ego humano é o quê? Ele é frágil. Porque algo inflado, algo que está cheio de ar, ele está prestes em rota de colisão total a explodir. Qualquer coisinha vai explodir, vai fazer com que... Por quê? Porque ele é frágil, porque só tem ar dentro dele. Então aí o ego vai acontecer o quê? Você pode parar a qualquer momento e você não sabe por que parou, porque você não deixou Jesus transformar o seu ego. E para Jesus transformar o ego, vai dizer em Filipenses 2,6 que Jesus se esvaziou. Nós devemos nos esvaziar de nós. Só que a gente escuta isso tantas as vezes, mas o que é se esvaziar de nós mesmos? O que é que a gente tem que fazer para que Cristo ele apareça nas nossas vidas? Para fazer com que a gente matar o nosso ego e deixar ele subjugado à presença do Espírito Santo. A gente deve se auto-esquecer, a gente deve colocar a prioridade dos outros acima das nossas. O homem que está aqui, Deus disse o quê?
Homem, ame a esposa como Jesus amou a igreja, amou a noiva. E é o que você tem que fazer. Se você não está fazendo, está em pecado. Mulher disse, Deus disse para o quê? Seja submissa. Se você não é, você está em pecado. E aí, só que muitas vezes o quê? O marido não ama a mulher porque o ego dele quer assim, eu quero que ela me trate bem primeiro. Eu quero que ela faça isso primeiro. Mas o seu papel é se auto-esquecer, se esvaziar de você e fazer com que ela, dar atenção para ela, alimentar as necessidades dela. E atentar às necessidades dela, assim, logo, quando você atentar para as necessidades dela, ela terá respeito por você. É simples de entender, só que a gente não faz isso. Por quê? Porque você quer ser o centro das atenções. Porque você quer ser o cara. Porque você quer aparecer acima dela. Só que os dois andam juntos. Porque não é uma carne do homem e uma carne da mulher, é junto. A criação dos filhos é junto. Aí, aí a gente sempre escuta, um pai é bonzinho, outro pai ele é mais maleável. Está errado isso. Por que um é maleável e o outro não? Por que um fala assim e o outro não? Comunhão é um corpo. Não é dois corpos, é um corpo. É um corpo, é uma forma de ensinar, é uma forma de educar. É uma forma de orar, um exemplo. Se o marido esconde alguma coisa da mulher ou a mulher esconde alguma coisa do marido, aí você pode pensar assim, você não é casado para você falar. Não precisa ser, a palavra está dizendo isso. Porque a partir do momento que você não coloca em prática, você não percebe isso, o Senhor vai levantar um jovem, alguém que não é, para pregar para você, para mostrar o que está escrito na palavra. E pode ter certeza que quando eu me casar, Deus vai me lembrar. Você pregou isso, eu vou ter que viver isso. Então, você esconde um problema, você tem um problema na sua empresa, tanto qual for um do cônjuge, mulher, homem, não interessa. Você tem um problema na empresa, você tem um problema dentro de você, só que aí você esconde, você vai orar a Deus em segredo. Você nunca vai ser curado e curada. Por quê? Porque é uma só carne. Você, mulher, é metade de um coração, homem, você é metade do outro coração, do mesmo coração. E vocês devem unir o propósito em oração, em jejum e propósito para buscar juntos no Senhor. Porque senão reclama que não está acontecendo, não vai acontecer. Por quê? Porque vocês não estão cumprindo os princípios da palavra. Vou dar um exemplo bem claro, assim, para entender. Eu vou falar da parte financeira, mas só que da parte familiar é a mesma coisa. Por que existem milionários que não são cristãos? Porque eles seguem princípios bíblicos. Como assim seguem princípios bíblicos e não são cristãos? Eles não se vangloriam, eles não se acham melhores, eles ajudam o órfão e a viúva, eles seguem os princípios bíblicos. E aí eles prosperam, porque Deus dá prosperidade. Aí na nossa vida a gente o quê? Mas eu conheço Jesus, eu estou fazendo a mesma coisa que eles. Eu estou sendo fiel, eu estou ajudando o órfão e a viúva. Tá, mas um princípio só, você quer descumprir os outros? Por quê? Você quer que Deus te honre por causa que porque você cumpriu um princípio e tantos outros você nega, você não faz, você quer que Deus te honre em algum lugar? Não vai te honrar, vai passar a vida frustrada e a culpa é sua por isso. Não é culpa de Deus que não quer fazer. Deus quer fazer, Deus tem pressa em fazer. Só que Ele só vai fazer se a gente se apressar em servir a Ele. E para o ego ser transformado e curado é através da oração, é através do jejum. E às vezes, principalmente, a primeira parte é reconhecer os erros. O Espírito Santo fala tantas vezes para a gente que a gente tem que mudar, que a gente tem que reconhecer os erros. Por que a gente não reconhece? Porque a gente não quer reconhecer. Porque reconhecer é difícil, dói, é complicado. Então, ore, vá para casa. Se você se sentir ofendido com o que eu falei, vá para casa. O que alguém falou aqui hoje, ore para o Espírito Santo te convencer do seu pecado, te convencer do seu erro, te convencer daquilo que você está fazendo, achando que está certo, mas está errado. Se você tem um cônjuge ao seu lado, ore junto com ele, compartilhe com ele ou com ela que assim, não concordei com isso, não concordei com aquilo, mas aí os dois vão entrar em oração juntos, para o Espírito Santo convencer vocês. É isso que Deus quer fazer. Mas e quem não é casado? Ou quem tem um cônjuge que não é cristão? Ore você.
faça você ali, o Espírito Santo quer convencer você também. Para então, quando você for convencido ou convencida e ser totalmente transformado, o teu ego, você se esvaziar, o que vai acontecer? O seu esposo, seu marido, a sua esposa, será transformado aquele que não é cristão. Só que aí o que acontece? Você, homem ou mulher, fala mal do outro. Você é cristão que está aqui, e o seu cônjuge não é cristão, que está lá na sua casa, independente de onde ele está. Aí você fala mal dele, aí você dá mau testemunho dele, aí você fala todas as coisas más dele. Como que você vai querer que ele sirva a Cristo? Como que você vai querer que aconteça alguma coisa na sua vida? E aí você faz o quê? Você vai o quê? Vai ter um melhor amigo, você tem uma melhor amiga, você vai trazer essa pessoa para sua casa, vai falar que não é cristã e vai falar todos os problemas do seu marido, da sua esposa para ela. Aí quando que ela vai ser cristã? Porque as pessoas têm uma imagem do cristão no mundo em que nós devemos ser perfeitos, só que aqui é um hospital. Há doentes, há médicos, há enfermos. Há doentes, enfermos, médicos, enfermeiros. E aí você vai... As pessoas do mundo não pensam isso. E a gente tem que ter percepção disso. Quem que a gente está trazendo para a nossa casa? Sendo você um cônjuge e que o outro não conhece, não serve a Cristo, ou você é solteiro, ou que os dois servem a Cristo. Quem está trazendo para a casa de vocês? Quem está deixando entrar na casa de vocês? Porque aí você vai lá e chama uma pessoa que não é cristão, uma pessoa que mesmo é cristão, só que ela é doente ainda, para estar dentro da sua casa, você vai ficar doente também. Por quê? Porque ela vai te corromper se você não tirar ela dali. Ah, mas aí como que eu vou alcançar as pessoas do mundo, sendo que eu não devo ter amigos cristãos? Não, ou amigos não cristãos? Você deve ter, sim. Só que você deve impor limites para eles. Você que é um casal, você deve impor limites para as pessoas. O casal, às vezes a gente vê, porque em casamentos, eu passei assim, cresci, e sempre fui reparando os casamentos nas casas em qual eu passava, no quê? Como que era, quem andava por ali. O que as pessoas falavam, o que as pessoas faziam, e aí o que acontece? Você casal, traz alguém para dentro da sua casa, e aí homem ou mulher, aquela pessoa é sua melhor amiga, mais seu amigo do que a sua própria esposa ou do seu marido. Está errado isso. Você, esposo e marido, tem que ser melhores amigos. E por que melhores amigos? Porque é um corpo só. Um conhece o outro. Ah, mas só que ele não me entende, ela não me entende. Então, assim, não interessa. Vão ter que se entender. Vocês não casaram? Foi a opção de vocês se casar. Então, já que vocês se casaram, um vê o erro do outro, e aí acaba, às vezes, jogando o erro do outro na cara do outro. Vai adiantar o quê fazer isso? Tem que ter sabedoria na conversa, sabedoria para falar. E aí, o que acontece? Às vezes não entende porque o casamento não prospera. Porque você não está seguindo princípios. O seu marido não é o seu parceiro. Sua esposa não é a sua parceira. Tem que ser. Tem que ser. Porque senão não vai adiantar. Um orando pelo outro. Você, homem, a mulher e os seus filhos têm que ver você que é o sacerdote da casa. Não é? Você que tem que estar ali orando, pondo a mão na cabeça dos seus filhos, orando. Você é o sacerdote lá, cumpra com o seu dever lá dentro. Mulher também deve cumprir com seus deveres. É os dois trabalhando juntos, em comunhão, para o lar prosperar. E aí em Efésios 5:26 vai dizer o quê? Que é a palavra que purifica. Você só vai ser purificado pela palavra. Não vai ficar comprando livros de autoajuda por aí, porque você vai massagear o seu ego. Você não precisa massagear o seu ego. Você precisa ser confrontado pela palavra. Você precisa se esvaziar de você mesmo. Não fica comprando cursinho por aí, assim, ficar comprando cursinho, ou ficar indo milhares de palestras de como ser um marido, como ser uma esposa. Pega a palavra para ler. Pede ajuda para pastor e para o bispo, que eles vão te ajudar. Só que aí o que acontece? Às vezes eles vão lá e falam alguma coisa que vocês não gostam de ouvir, ou na palavra e tem algo que vocês não gostam de ouvir, vocês se fecham. Vocês acham que não é assim. Só que Deus constituiu como seus pastores para ensinar vocês. E aí você não gosta. Aí o que acontece? Você vem e escuta a palavra, porque o que Efésios 5:26 vai dizer o quê? Que é a palavra que purifica. E desse altar é liberada a palavra, todos os cultos é liberada a palavra.
Só que aí você o quê? Você não quer aceitar a palavra te transformar. E aí o que você vai fazer? Você vai ir para outra igreja. Aí você vai o quê? Você vai para outro lugar. Mas aí você vai o quê? Depois de lá você vai para outro lugar. Até achar uma igreja em que vai massagear você. Aí você vai ficar lá. Mas você vai fazer o que lá? Vai ir para o inferno depois que você morrer? Porque seu ego está massageado? Viva confrontado pela palavra. Deus, se pergunte aqui. Por Deus te fez promessas. Ok. Mas Deus te falou que vai te levar para lugares que vai fazer você ser conhecido na terra. Mas se pergunte, por que Deus quer fazer isso na vida de você? Por que Deus quer te fazer um pastor? Por que Deus te constituiu nessa igreja? Por que Deus quer fazer você um levita? Por que Deus te constituiu no trabalho? Por que Deus te colocou onde você está? Por que Deus te fez nascer na sua família que você nasceu? Por que Ele fez isso? É para glorificar Ele, mas só que pergunte especificamente para Deus. O porquê que você, Jesus Cristo, me fez estar nessas situações. E quando Ele te responder, não feche os ouvidos. Se você está aqui, você viu seus erros, seus pecados, você não sabe como vencer, vai para a sala pastoral com os pastores. Vai em primeiro lugar, tu ora. Você só ir lá, para ajudar deles. E não orar e não jejuar não vai mudar nada. Você só vai perder o tempo deles, porque eles poderiam estar fazendo outra coisa. Atendendo outras pessoas que realmente querem ser mudadas por Jesus. E essa é a palavra. Então, lembre-se de quando vocês saírem, seja sincero com você, os seus erros. Mesmo os erros, os pecados que você tem vergonha de falar, fale para Deus em primeiro lugar. Tiago vai dizer, confesse os pecados a Deus em primeiro lugar e uns aos outros também. Uns aos outros, não é para você sair falando com seus pecados para qualquer um, né? Por favor, né? Porque às vezes as pessoas contam a vida dela todinha para o outro. Deus não te mandou contar, Deus quer que você fale para Ele, fale para quem pode te ajudar. Pode se levantar. Essa é a palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Essa é a palavra. Não se conforme. Não se conforme com o estado da igreja em pecado. Não se conforme com uma pessoa que servia a Jesus e agora não serve mais, ela está no mundo. Independente do que ela fez para você, não se conforme que ela está lá. Se conforme por isso e vai orar e se arrepender por os pecados dela. Enquanto você carrega a sua cruz, todos os dias, se conforme, seja sincero. Em nome de Jesus, as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus, amém? Amém, queridos? Eu subi só para testificar algo, quando ele falou da sala, né? Ore, vá, ouça e mude, na verdade. Porque, ouvindo ele falar de ego, teve uma ocasião, teve umas 3 semanas, preciso conversar de novo? Ah, mas eu preciso conversar de novo? Aí teve uma vez que eu mexi no ego dele. Seu comportamento assim. Não estou expondo não, estou falando algo que ele pregou. Seu comportamento assim. Você não acha que ser egoísta demais é muito novo para querer tanta coisa e não fazer nada, não? Falei, Você está querendo algo, você se fecha, fica que nem um cara